Olá, gente querida, tudo bem? Programa Entre Elas e Deus, mais uma vez aqui junto com vocês, eu, Aline Koller e... Silmari Carvalho. Que legal, isso aí, Silmari de volta, né? Graças ao bom Deus. Sim, a gente tá nesse vai e vem, né, Aline? Você às vezes fez programa agora de Curitiba, pois né? Aqui. Então essa é a nossa diversidade do programa. É isso aí. Cá e acolá, mas o importante é sempre estarmos conectadas e falando de Deus nas nossas vidas. E hoje... a devoção que nós trazemos para você do livro Elas Falam de Deus é a devoção Buscai ao Senhor e Vivei, escrita por Wanda Erna Marques Flor. E o versículo base é: voltem para o Senhor e vocês viverão. Amós, capítulo 5, versículo 6. As mídias estão cheias de notícias sobre corrupção e crimes, mas vemos que os dias atuais se assemelham muito aos dias vividos pelo povo de Israel, quando as pessoas esmagavam umas às outras e havia exploração impiedosa. O pecado continua agindo hoje nos meios políticos, entre os executivos e na sociedade em geral, com toda sorte de corrupções e injustiças. Pobres ou ricos, todos carregamos o peso dos nossos pecados e carecemos do perdão de Deus. Graças à sua bondade, temos o perdão se nos arrependermos e a salvação mediante o sacrifício de seu Filho Jesus Cristo. O profeta Amós foi chamado por Deus para profetizar ao povo de Israel e apontar os seus pecados. O Senhor derramou o seu amor sobre o seu povo e estendeu-lhe de volta os seus braços amorosos de Pai. Convidou-os para o arrependimento e para buscar ao Senhor e viver. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20, nos ensina que, uma vez perdoados, uma nova vida nos espera. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A pessoa regenerada passa a levar uma vida aceitável aos olhos de Deus. Em Hebreus 13, 1 a 3, Deus nos fala ainda do amor fraternal que deve reinar no novo homem. Se dissermos que amamos a Deus e não amamos o irmão, somos mentirosos. Cristo nos deu o exemplo quando viveu e morreu sofrendo e pagando por nossos pecados para que nós tivéssemos vida. Isso não é uma mensagem maravilhosa? Também nós podemos alegrar corações e diminuir os sofrimentos das pessoas. Temos muito a realizar. Não devemos procurar mudar o mundo, mas deixar sinais, diz um ditado. Às vezes, um simples sorriso vale mais que uma reunião beneficente sem amor. Todas nós recebemos de Deus a capacidade para fazer o bem. Nos departamentos de nossa igreja, juntas, poderemos facilmente alcançar ainda mais, buscando ao Senhor. E a oração? Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Amém. Essa que é a segunda estrofe, né, do hino Perdão, Senhor, de Pablo Rosa. E essa mensagem tão linda, que foi escrita pela senhora Wanda Erna Marques Flor, a dona Wanda já faleceu, né? Temos já as recordações deixadas pela dona Wanda. E hoje, com muita alegria, e é uma honra para a gente, nós estamos recebendo no programa Entre Elas e Deus a filha, uma das filhas da dona Wanda e do professor Paulo Frederico Flor, que é a Denise Marques Flor Costa. Oi, Denise, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, boa noite a todo mundo, aos ouvintes, estou aí à disposição. Que legal. Que Denise, então, por favor, se apresente para nós, conta um pouquinho quem é a Denise. Olha, eu sempre fui filha do professor Paulo Flor e da Wanda Erna Marques Flor, né? Minha vida inteira eu morei no Instituto de São Paulo, depois no Seminário de São Leopoldo, fui filha de pastor, professor, então eu tive uma vida muito ligada à igreja. E toda a minha base foi essa. Eu também sou mãe de 5 filhos homens, já tenho netos agora também. Sou arquiteta de formação, há mais de 40 anos, continuo atuando autônoma e arquiteta. Eu fui em 2 irmãos muitos anos, então foi bem interessante, porque em cidade pequena você faz de tudo, né?
desde prédios até comércio, indústrias, mas um dos projetos que eu mais gostei de fazer foram os bancos da nossa igreja lá em Dois Irmãos, não sei porquê. Eu fiquei um mês para conseguir bolar, mas peguei a anatomia humana e símbolo da igreja, fiquei em cima, então foram uns desafios muito interessantes. Que legal. E agora você mora em Curitiba, Denise? Sim, agora faz 1 ano e meio que eu estou morando em Curitiba. Eu estou gostando muito daqui, é uma cidade super desenvolvida e bonita, e estou começando a frequentar a igreja da Vila Auer aqui com o pastor André, muito bacana. Que legal. E estou com uma vida bem legal, porque meus filhos me visitam bastante, né? Então eu não estou isolada deles, ou eu viajo ao encontro deles, então é uma fase boa da minha vida. Que bom. E uma mudança também muito grande, né? São todas adaptações, e essa coisa de mudar de cidade, a gente sabe o que é isso, né, Aline? Passamos sempre por isso, de mudanças, mas que bom que você está se dando bem em Curitiba, está gostando, está indo na igreja. E você comentou ali que você gostou do projeto dos bancos. Eu fiquei pensando, mas ela teve uma vivência a vida toda dentro da igreja, né? Isso eu acho que também quer dizer um pouco, né, de por que você ter gostado disso. Mas, Denise, eu queria te perguntar uma coisa relacionada à Dona Wanda. A Dona Wanda, você falou que vocês moraram muitos anos no Instituto Concórdia de São Paulo. Eu conheci a Dona Wanda muito pouco, assim, né? Conheci ela já aqui em Dois Irmãos. Mas o meu marido, o Júnior, ele morou em São Paulo e ele falava muito, e ele fala com muito carinho, tanto do professor Paulo Flor, como da Dona Wanda. E a Dona Wanda sempre teve isso de ser muito carinhosa, ser muito atenciosa. E o Júnior fala assim que ela tratava muitos dos alunos como filhos. Essa coisa assim de ser mãe de todos. Como que ficou para vocês a marca da Dona Wanda, para vocês filhos dela? Como que vocês têm essa imagem dela, as recordações, as coisas boas que a Dona Wanda deixou na vida de vocês? Olha, a mãe foi uma pessoa que nasceu para ser mulher de pastor. Eu digo assim, com toda a convicção, porque ela largou tudo, família, lá em Minas, onde ela morava bem, com os parentes, e foi viver no Espírito Santo, lá numa comunidade bem longe, sem ninguém conhecido, em condições precárias, mas feliz. Ela sempre contava pra gente, eu estava feliz, porque era isso que Deus queria pra minha vida. Ela era uma idealista, né? Então, conosco, com nós, como filhas, eu não podia ter mãe mais carinhosa, né? A mãe, ela trabalhava bastante, ela trabalhava às vezes na biblioteca do seminário, depois ela foi presidente da liga, saía bastante de casa, mas ela nunca deixou a gente sem afeto. Então a gente sabia que a gente podia contar com ela com tudo, né? Ela fazia assim, narizinho, a coisa que eu mais lembro da minha mãe é fazendo narizinho assim, na gente, com o maior carinho, né? Então, e meu pai a mesma coisa, meu pai eu grudava no pescoço dele, ficava ele lá com o livro dele, não largava os livros dele, todo carinhoso, deixava grudar no pescoço dele no sofá e ficar pra lá e pra cá. Então, tem coisa que a gente teve, foi carinho, e é isso que eu também tentei passar para meus filhos. Eu acho que a maior herança que os pais podem dar é a religião, é de Cristo, né? E carinho. O resto vem, né? Mas essas duas coisas são as principais. Sim. E você sabe que ela falando disso e eu ouvindo a devoção, e aqui diz assim, né? Não devemos procurar mudar o mundo, mas deixar sinais. E são esses sinais, né? Exatamente o que ela disse, né? A mãe saía, a mãe trabalhava, mas a gente tinha carinho, demonstração de amor e afeto. Então são os sinais que foram deixados na vida de cada um dos filhos e com toda a certeza de cada um que passou e que conheceu a Dona Wanda em vida. E a Dona Wanda é bonito também que ela pôde compartilhar com as pessoas, né? Claro, os que tiveram a alegria de conviver com ela, conhecê-la, mas também por meio do livro que ela escreveu, né? E esse mesmo texto na devoção, né? Então, ela de ser uma dessas mulheres que compartilham por meio da escrita, né? A sua vivência, um pouco da sua fé, e é um texto tão bonito esse que ela escreve, e por isso, Denise, até queria perguntar para você, assim, né, praticamente 10 anos se passaram desde que ela produziu essa devoção aqui, e eu queria saber como que essa devoção continua, ou o que essa devoção fala ao seu coração, assim. Olha, eu vejo minha mãe nessa devoção.
eu li várias vezes, né, até para poder opinar sobre ela. Então, ela é bem teológica, ela começa, então, com a advertência desde os tempos antigos que tinha problemas, não adianta a gente dizer que hoje em dia tem problemas, já tinha problemas desde Adão e Eva, mas que Deus mandou Jesus para perdoar e através do arrependimento a gente está salvo. E no final ela até fala bastante a parte social que a gente tem que fazer também. Eu acho, mamãe era assistente social, acho legal, mas a frase que eu mais gosto dessa devoção, e a frase que eu tenho para mim, para minha vida, é essa aqui, que um simples sorriso vale mais do que qualquer outra coisa. Você pode fazer o que quiser na vida, se isso não vem do coração, é ir ao vento, né? Então esse é meu sonho de consumo, é ser uma pessoa boa de coração e fazer as coisas por dentro. Quando você sai na rua e você vê, aqui eu moro num prédio, eu vejo, esses dias eu vi o zelador, eu achei que ele não ia muito com minha cara, ele passou por mim, deu um sorriso simpático, eu disse, puxa, que legal, cara, só quebrou legal. O gelo. Tranquilo. Então, o que o sorriso abre para uma pessoa, a gente não se dá conta. Então, às vezes você vai numa comunidade, as pessoas estão meio amarguradas, só preocupadas em fazer o trabalho, não se lembra dessa parte, dá um abraço, dá isso, aquilo. E nós temos essa sensação de não vamos incomodar as pessoas não vão gostar se a gente falar uma palavra bonita. Então, nessa comunidade que eu estou indo agora, tem até a sobrinha do meu marido, ela chega assim, ela abraça, ele me abraça, os filhos dela me abraçam depois do culto, eu digo, puxa vida, uma coisa tão simples e tão gostosa, né? Por que a gente não tem esse costume de fazer mais isso? Então, essa devoção da mãe, quando eu li, eu me lembrei dessa parte do sorriso que ficou sempre na minha cabeça. A mãe sempre era simpática com as pessoas, né? Ela não gostava de ferir as pessoas, ela cuidava muito com as palavras, ela até às vezes se culpava demais. Eu dizia, mãe, não se culpa demais, porque todo mundo peca, todo mundo erra. Eu sou uma pessoa que erro muito, nossa, às vezes eu falo cada besteira que eu fico morrendo de vergonha. Mas a mãe, ela tinha muito isso, ela deixava as pessoas à vontade, ela era querida com as pessoas, e por isso que ela tem tantos fãs, os estudantes, né, do seminário, as mulheres dos estudantes, às vezes até a gente tinha um ciúminho, assim, vocês gostam mais dos estudantes que da gente. Mas isso é coisa de criança, né, porque na verdade, hoje em dia, os pastores que eu convivi, para mim, eles são como irmãos. Eu até tenho um costume, geralmente eu aceito os pastores no meu Face, né, eu sou bem criteriosa, principalmente para a política, não com pastores, mas com outros, mas quando eu vejo que é um pastor, assim, esse cara é meu irmão, eu vivi com ele, vamos lá, esse é legal. Faz parte da grande família, né? A grande família, exatamente. E tem isso, né? Você falou ali dessa coisa do ciúme, a gente percebe isso, né? O olhar, muito provavelmente esse olhar que a dona Wanda e o professor Paulo tinham para os alunos, era aquela coisa do distanciamento de família, da falta do aconchego, da falta do carinho, e que a gente vê muito presente na vida deles, assim. Eu lembro, assim... Eles faziam esse papel desse laço, né? De familiar. Essa união dos meninos ali, né? E eu percebi assim, o Júnior foi professor do Júnior, né? E quando a gente foi algumas vezes ali para Dois Irmãos, ele não mudava, ele continuava nesse jeito igualzinho do seminário, de acolher, de sentar, de conversar. O Júnior tem assim longas histórias para poder contar do professor Paulo, assim, de visitas. Eles faziam missão no Piraquama, e algumas vezes o comprometimento também do Júnior. A gente está falando da dona Wanda aqui, mas eu me lembrei dessa história, e eu acho que isso era da família, porque a gente percebe os dois isso, eram, né, super ligados, meu pai e minha mãe, nisso. E aí o Júnior conta uma vez que o professor Paulo marcou um culto, avisou uma família lá no Piraquama, que é um bairro próximo ali da onde era o seminário, e aquele dia não tinha culto. E aí ele ficou tão preocupado, chovendo, e disse que ele bateu, acho que era umas 9 e pouco da noite lá no quarto do Júnior, para ver se o Júnior poderia ir com ele no Piraquama, para ele avisar que no dia seguinte não teria culto. Então, assim, umas histórias que você vê o zelo, né, com as pessoas, com a religião, com o trabalho, com o ministério dele, assim. Então, é muito bacana de você lembrar de histórias assim. Muitas lembranças, né, Denise? Eu tenho lembrança, quando eu era pequena, não tinha TV ainda, daí nós somos um dos primeiros a comprar TV, com os parcos salários, naquela época era horrível, né?
Mas todos os estudantes tiravam, todos, uns 10, assim, eles tiravam o chinelinho, deixavam na porta da nossa varanda e todos iam lá ver o futebol na nossa TV. Então, eles eram acolhidos sempre, né? Era como se fosse família. Entravam lá, tem muitos até hoje que eu converso, assim, da minha idade, né? Daquela época, é bem legal. Então é isso, era uma família. Muito bem. E aí, Denise, e nós estamos justamente entrando no mês de maio, que é o mês das mães, e eu acho tão significativo que justamente a Denise veio ao programa, então, falar como filha da Dona Wanda, que foi uma das autoras da devoção do livro Elas Falam de Deus, mas também a Denise, como disse, é mãe de 5 homens, e um deles, né, Denise, é muito conhecido por nós, que é o deputado federal Marcel Van Hatten, e que, inclusive, chamou a atenção porque a Dona Wanda escreve aqui, né, sobre meios políticos, questão da corrupção. Então, eu queria já abordar um pouco desse aspecto, como que você, como mãe, vê, né, essa participação do Marcel nesse meio que muitas vezes, que foi abordado pela Dona Wanda e que muitas vezes na igreja é visto de uma forma até meio pejorativa, né, Denise? Muito. Isso tem que mudar, por favor, porque todo mundo tem que fazer a sua parte em todas as áreas. E na política não é uma diferente, principalmente a política agora, do jeito que está, temos que nos envolver, até quem não é político, né? Eu fui na rua 4 vezes já, aquelas épocas, né, que estava aquele alvoroço lá. Então, eu nunca fui politizada, mas eu comecei a me mexer um pouco, quando eu vi que, ainda mais quando começam a mexer nas coisas da religião, né? Sim. Começa a querer mudar isso e aquilo, daí ninguém me segura. Eu acho assim, cada macaco no seu galho, né? Bom, o Marcel é o seguinte, ele chegou com 17 anos e falou assim para mim, ele já entregava jornal, né? Tinha os amigos dele, na hora que entregava, sabia que a cidade em si gostava dele. Daí ele chegou para mim e disse, mãe, eu vou ser candidata a vereadora. Eu disse, tá bom, Marcel, tá, vai ser. Daí ele disse, não, eu vou mesmo, me convidar, você tá, vai. E não é que ele foi e ganhou, né, com mais de 600 votos, eu disse, não, que absurdo. Bom, tudo bem, eu sempre fui assim, cada filho faz o que quer, porque eu não quero ser culpada do futuro deles, né, a não ser a religião, que eu faço questão, daí eu ficava sempre ensinando eles o que era certo e o que não, e até hoje, graças a Deus, todos são cristãos, espero que até o fim da vida, isso é a maior preocupação que um pai tem, mas casamento também não me meto, a não ser que a nora seja muito ruim, né, daí quem sabe mas daí ele foi então vereador e continuou com esse negócio de polícia que a gente achava muito esquisito, né, não tem nada a ver, mas vai lá, vamos lá. Daí eu fui lá balançar a bandeirinha e entregar folheto, só que eu nunca mais quero entregar folheto, quando a pessoa não quer aceitar eu fico brava, né, então eu disse pro Marcel, eu tô balançar a bandeirinha, e daí não parou mais, né. E ele sempre aquela dúvida, será que eu continuo ou não? Porque ele não é político de carreira, ele é político por acaso, as coisas vão indo, vão chamando ele, o negócio vai crescendo, ele estudou no exterior para ser empresário, para ser isso, para ser aquilo, mas acaba voltando, né? E eu acho que é como se fosse Deus chamando, né? Como a gente é chamado, eu para ser arquiteta, sei lá como, fui chamado e gostei, né? E ele para ser político. Mas eu sempre tinha aquela dúvida, poxa, eu tenho 5 filhos homens e nenhum foi pastor. Que coisa, não, mas eu falei que eu não ia me meter, a vida é deles, o chamado é divino, né? Mas aquilo me incomodava um pouco. Daí um dia veio um pastor americano na casa da mãe e ele chegou para mim e falou assim, você tá feliz com teu filho, Marcel é isso, Marcel é aquilo? Eu disse, mas eu fico meio triste, que eu achei mais importante ele ser pastor, né? Porque nenhum filho meu foi pastor, pelo menos ele tem dom para isso, ele pode ser ótimo pastor. Daí o pastor disse, olha, não desmerecendo os pastores, que são muito importantes, todos são, mas às vezes uma pessoa que tem vocação para política pode fazer mais pela igreja do que um político, cada um na sua vocação. Daí eu comecei a pensar, de repente, se ele fosse só o pastor, ele ficaria restrito àquela comunidade, àquela igreja, assim não, assim ele pode falar pelos cristãos em todos os ambientes, tomando o devido cuidado, né, porque política e o Estado é laico, né? Mas levando todo o conhecimento que ele tem e toda a moral que ele tem, né, em todas as ações que ele faz lá no Congresso, no Senado, onde ele pode, onde ele não erra, porque às vezes erra, às vezes acerta, né? Todo mundo faz isso. Mas então eu fiquei bem tranquila com isso aí.
Sei, que bom. Às vezes, as pessoas dão uns conselhos pra gente que muda a vida da gente, né? Sim. É impressionante que, às vezes, uma palavra simples é isso mesmo, é Deus que sabe, pronto, ele vai ser bom no que ele faz, e se não for, ele passa para outro daí, e acabou, e tem vários outros ótimos pastores aí, e ele pode dar apoio para esses pastores também. Fez você olhar por um outro ponto, né, de uma outra forma, a profissão que ele escolheu. E assim, né, Denise? Porque eu também tinha preconceito, até eu tinha preconceito. Quem não tem preconceito? Só falam que político é ladrão, até você entrar dentro e ver, não, mas é justamente o contrário, a gente tem que fazer a política valer a pena. A política mexe tudo na vida da gente, desde quando você acorda até você vai dormir, é política na tua vida. E Denise, você estava falando essa questão, né, de não ser pastor, mas eu lembro que o meu pai sempre dizia que também ficou nessa dúvida se ia para o seminário ou não na época da juventude, e alguém disse para ele, a igreja também precisa de bons leigos, e a gente vê que, como você falou, seus filhos são cristãos, são envolvidos. O Marcel, apesar de ter essa agenda muito corrida, de muitas viagens, quando ele pode, ele está no culto, ele toca o seu violino, né, então ele continua participando ativamente da vida da igreja. Inclusive o Marcel foi meu amigo desde os tempos de juventude. Nós fomos para o congresso em Aracaju, congressão da Gelb, no mesmo ônibus, então assim, eu conheço ele dos tempos da Gelb já, né, da juventude luterana, e a gente sabe que é toda uma história vivida na família da fé, né, Denise, e que realmente, então, ele vive isso, essa fé dele, que infelizmente às vezes as pessoas deturpam. Até já faço propaganda aqui, eu tô com um livrinho, ó, Denise, que o Marcel e o Thiago, né, o meu marido, Thiago Albrecht, lançaram. Do diabo aí, né? Ele instiga. Ele instiga, ele tá gerando polêmica, né, Denise? O que você achou como mãe dessa capa, que ela tá causando alvoroço? Eu achei apropriada, porque tem muita gente que pensa isso, entende? E tem que chocar. Sim. Porque é incrível como tem gente que pensa isso. Pois então, eu acho que tem que chamar atenção, não tem o que fazer. Eu não gosto nada do diabo, né? Sou bem chata com o diabo. Mas isso aí é simbólico, né? Só para alertar. Não, é isso. Tá na medida, Isso aí. Ela instiga mesmo, né? Você olha assim e fala, poxa vida. E até lendo aqui rapidamente, né, é o livro do selo Ao Leitor, da editora Concórdia, e está à venda, então quem quiser adquirir vale a pena. E aqui diz, né, o objetivo desse livro não é emitir juízo de valor sobre onde Deus deve ou não estar em campanhas políticas partidárias. Não é pretensão da obra arrogar-se como um manual de conduta político-partidária ou mesmo como os cristãos devem ou não se portar. Paulo diz aos Gálatas que foi para nos dar liberdade que Cristo morreu e ressuscitou. Este livro quer dialogar e debater o papel do cristão na política. Para muitos ela é coisa do diabo, para outros é meio de sobrevivência, para outros tantos é impossível separar a vida em igreja da vida partidária. O que a Bíblia fala sobre política? O que ela sugere a respeito da participação do cristão na esfera pública? O que os pais na fé, como Martinho Lutero, têm a contribuir com o assunto? E é legal, né, Denise, porque o Marcel até conta aqui que ele estava junto com o avô dele, né, o professor Paulo, e aí quando ele falou que ia concorrer, então levantou um senhorzinho da igreja, né, um luterano lá, raiz, e disse, política é coisa do diabo. E fez a afirmação, e aqui, é claro, é uma interrogação, né? E é como você falou, né, infelizmente ainda se tem essa visão, e quando alguém que tem uma conduta tão bacana, assim, eu falo de coração mesmo, né, que eu conheci o Marcel quando jovem ainda, e parece que todo o histórico da pessoa se mancha, só pelo simples fato dela querer servir, por ela às vezes ter vocação, como é o caso, né, do seu filho também, e isso acontece, mas você como mamãe, então, também já está vacinada? Não, eu tô emocionada com tudo isso, entendeu? Eu acho que a gente tem que lutar com esses preconceitos. É o contrário. Eu acho que esse homenzinho ali que falou coitado, ele tá meio ignorante, entendeu? Mas ele serviu para animar mais ainda o Marcel e serviu para indignar meu pai. Meu pai, que é totalmente caladinho nessas partes, não gosta de... Ele ficou indignado. Né? Ele não brigou com o homem nem nada, mas ele falou para Marcel e eu disse, puxa, que é isso, né? O cara está se esforçando para entrar na política, fazer algo diferente, chega alguém e levanta, não interessa qual política é coisa do diabo.
Né? Então é uma coisa que a gente tem que pôr para trás isso aí. Então vai sempre ter alguém que fala isso, principalmente Sim. quem não concorda politicamente com o Marcel, né? Cada um tem um viés político, vai sempre ter alguém, mas não pode pôr tudo no mesmo saco. Política não é coisa do diabo, o diabo se mete na política, essa é a diferença. Então a gente não pode deixar o diabo se meter na política. Então aí tem que fazer. Assim como ele quer se meter em qualquer âmbito da vida, né? E qualquer assunto o diabo se mete. Por que ele não ia se meter na política que mexe com toda a vida de todo mundo? A gente não pode deixar, né? A gente tem que ficar lutando, não tem o que fazer. E a Denise disse ali, né? É uma coisa que realmente você tem que... Se os cristãos não se envolvem, como você vai mostrar que a política pode ser de uma maneira limpa, né, honesta? Porque quando a gente fala em política, é bem isso. Ali aqui na devoção tá dito, né? Né? Quando fala assim, as mídias estão cheias de notícias sobre corrupção e crimes. Aqui você vê o diabo totalmente, né, incluso. E aí, se você como cristão não se faz presente nesses lugares e mostra o valor que Deus tem na vida da gente, que nós como cristãos podemos deixar os nossos bons sinais na vida das pessoas, não vai mudar nunca. Né? Então aí faz parte, tanto, né, ali, aqui a gente sabe, né, a gente falando do Tiago um pouco, que escreveu o livro, o Tiago se afastou do ministério pastoral dele para poder viver a vida política. Sim. E hoje ele está como pastor sem chamado. Sem chamado. Mas essa coisa do envolvimento, para você ver que existe essa distinção completa na nossa igreja. A igreja luterana é muito séria, né, nessa questão da distinção ou separação, e até eles colocam isso também no livro, né, essa importância de se ter esta separação. A igreja luterana é muito séria, só que nessa seriedade realmente parece que as pessoas acabam com esse medo ou receio e achando que é algo errado. E que bacana a Denise também falando para a gente tirar essa visão, né? O nome disso é muita omissão, né? Quando a pessoa, esse receio se chama omissão, na verdade. Agora, falando do Tiago e do Marcel, eu acho que é uma parceria muito boa, ainda mais nesse livro ali, porque o Tiago tem uma bagagem enorme teológica. Eu até tive o prazer de ler o livro antes de ser lançado, né? O Marcel tem a experiência e o Tiago tem a bagagem teológica, então é bem interessante, porque praticamente quase todas as perguntas que a gente tem sobre o tema está nesse livro aí. Então já é uma dica para vocês. Legal, muito e foi muito bonito até porque em Curitiba no lançamento, que essa parceria bonita mesmo, né, do Tiago e do Marcel, e eles palestraram sobre esse tema, e estavam as duas mães lá, né, tanto a mãe do Tiago quanto a mãe do Marcel. Muito bonito esse encontro familiar. É isso aí. E Denise, juntando agora então a sua mãe, a dona Wanda teve a oportunidade também de vivenciar um pouco, né, dessa trajetória do Marcel. Como que ela foi como uma avó? Eu não sei se vocês viram o início, tem um filme até, eu nem vou dizer porque é mais político, né? Como o Marcel entrou na política, ele foi lá fazer propaganda na Praça da Redenção, em Porto Alegre. E fui eu, a mãe e mais umas 10 pessoas já dar apoio para o Marcel. E daí o Marcel começou com o megafone a criticar a política de determinado partido, de candidato. E eu e a mãe fomos atrás do Marcel para proteger ele. E a mãe parecia uma leoa atrás do Marcel para ver se ninguém ia bater no Marcel. Então a mãe, assim, ela abraçou a causa, né? Ela ia em tudo que podia, ela dava conselho e... Os dois, né? Meu pai também gostaram muito que ele estava envolvido com isso. Até o pai, eu nem sabia disso. Depois que ele morreu, eu fiquei sabendo. Ele ficava sentado com o Marcel ensinando até grego e latim e línguas para ajudar ele a desenvolver, né? Tanto a parte política quanto intelectual. E horas eles ficavam conversando. Eles moravam do lado do nosso apartamento, né? E o pai até fez um depoimento para a campanha do Marcel, falando sobre o Marcel, muito bonito também, se entrar nos vídeos do Marcel, vocês conseguem ver esses dois, a mãe lá defendendo o Marcel e o pai fazendo esse depoimento para ele. Então, são coisas que eu acho que o Marcel nunca vai esquecer também, né? Esse apoio é fundamental, porque ele tinha os dois como exemplos de cristãos, de avós, de tudo, né? Foi muito legal que Deus deu essa chance deles conviverem tão de perto com meus pais, acho que em torno de uns 10 anos eles moraram perto do nosso apartamento ali.
Que lindo. E, Denise, até fiquei pensando assim, né, porque vocês são uma família muito unida, eu queria que você falasse rapidamente dos outros filhos, o nome deles e a profissão, porque acaba que, claro, o Marcel é quem aparece um pouco mais na vitrine, mas eu acho muito bonita essa união que vocês têm, né, os próprios irmãos quando podem se encontram, vocês proporcionam isso para eles também como família, então fala rapidamente aí os nomes e onde estão os outros filhos. Então o Marcel virou político, o Keis também com os 13 anos virou para mãe, eu quero ser piloto, e eu disse, você vai ser piloto, tá bom. Eu nunca acredito, né? Eu também não disse não, né? Não, mas eu achei que todo guri quer ser piloto, e ele foi piloto, né? Então ele estudou, pagou até as aulas de voo dele, foram uma fortuna, e foi modelo internacional para pagar as coisas mais loucas que aconteceram já na nossa vida, mas e ele é piloto hoje em dia no Panamá. E ele tem 2 filhinhos, uma gracinha, né? Então, ele casou com a Carol, que é de Sança Velha, também luterana, muito querida. Então, tá bem feliz o Keis ali. Legal. E depois do Keis vem o Robert. O Robert até tá passando um tempinho aqui no Brasil, para lá e para cá, porque os sogros dele chineses estão aqui no Brasil. Ele casou com uma chinesa na Holanda, quando ele estudava na Holanda. E ele agora trabalha na Holanda, e ele também tem 2 filhinhos, também da mesma idade do Keis, eles estão meio que competindo com a idade. E agora veio uma menina, né? Todo mundo dizia, e a menina? Tá, agora veio uma neta menina. E daí, depois do Robert, vem o Christian. O Christian tá morando em 2 irmãos, ele tá namorando e ele trabalha em marketing. E também é super querido, acabou de sair daqui semana passada. Ele pega um carro, uma moto e vem cá, fica uma semana. Então todos eles parece que eu tenho alguma atração, que eles vêm por perto, ou eu vou atrás deles, né? E o Esteban, então, é o último, é o que mais está agora preso no trabalho, porque ele virou bombeiro, vê se pode. Ele estava tirando direito, e daí ele virou para mim também, mãe, eu vou ser bombeiro. Eu disse, como vai ser bombeiro? Imagina, eu nunca pensei em um filho bombeiro, mas eu acho o máximo, né? Eu sempre gostei da profissão militar, né? Pastor, militar e médico, as 3 preferidas. Então, no fim, pelo menos um militar, né? Daí o Esteban está casado, né? Mas não tem filhos e mora em 2 irmãos também. E é o mais novinho, ele casou bem cedinho, mas tá segurando as pontas lá, tá trabalhando, sustentando a família e sendo bombeiro, tá? É isso aí, a minha turma de 5. E a gente tenta juntar eles, né? Mas é difícil, sempre falta um, é bem complicado. Acho que uma vez cada 2 anos dá um jeito, porque um mora no Panamá, outro na Holanda, o Marcel mora no mundo, o Esteban está mais preso e o Christian é o que mais tem liberdade. Então, para juntar todos é um pouquinho complicado. E eu, por o Keis ser piloto, Deus me ajudou tanto com isso, eu consigo um desconto nas passagens como mãe, né? Então, eu consigo viajar. Isso é ótimo. Eu pego avião e qualquer coisa, estou indo lá para o Panamá, ou eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos, a Lori, né? Então eu às vezes vou para lá também, mas já faz uns 3 anos que eu não vou, então essa parte de viajar que eu adoro, então Deus me concedeu com esse negócio do filho piloto, né? Que bom. Só falando em filhos, você comentou ali da tua irmã, vocês são em quantos irmãos? Nós somos em 5 irmãos, 4 mulheres, eu sou a número 4, né? E mas o mais velho era um homem, ele tá aí estudar para pastor. Aí deu um drama na nossa família, que com 16 anos ele foi numa excursão de estudantes e morreu afogado, né? Nem quando ele terminou o 3º ano. Bom, minha mãe quase pirou, né? Por mais cristã que ela seja, ela ficou... Todo mundo pode imaginar o que é para uma mãe perder um filho, né? Mas daí Deus conseguiu arranjar um jeito dela sair dessa depressão. Sabe o que aconteceu com ela? Ela foi eleita presidente da Liga das Senhoras. Olha. Ela ficou 4 anos, então, ocupada com isso, e viajando, uma turma muito boa, era o pastor Grazel, que era o pastor conselheiro, né? E eles criaram um plano de, não sei, como é que chama, enriquecimento espiritual, não me lembro o nome do plano.
Então ela estava muito voltada a isso, né? A parte espiritual da Liga, viajava, então ela se distraiu. Claro que para nós a gente ficou um pouco sem mãe, né? Mas a gente preferia isso do que ver ela deprimida, né? Para nós foi uma bênção isso ali. Nossa. Puxa, Denise, quantas histórias, né? A gente queria poder ficar conversando e ouvindo as suas histórias, falar sobre sua mãe, né? Até mesmo os dramas, mas também as alegrias. Mas nosso tempo aí já... Acho que se vocês lerem o livro da mãe, provavelmente vocês já leram. Ali ela conta toda essa história da vida dela. A história de uma mulher de pastor. É fantástico aquele livro. Eu só não gosto muito da parte que ela falou de mim, né? Não precisava. Uma mesa para três, né? O título do livro... Uma mesa para três. Daí muitas mulheres de pastores se enxergaram nas narrativas dela, mas também pessoas normais, né? Filhas e mesmo quem não é mulher de pastor. É bem interessante o livro. Eu gostei muito. Porque até o título é Uma Mesa para Três Memórias Avulsas. Então é isso mesmo, né? Ela conta um pouco da vivência dela. Vocês sabem por que o título é Uma Mesa para Três? Ela gostava tanto da gente, né? Eu também imagino. Ela era obcecada por nós como filhos. Então, quando todo mundo saiu de casa, ela disse só ficou ela, o meu pai e Jesus na mesa. Tá bom. Ela disse, tá bom. Então a mesa era para três. Os filhos foram embora, mas tinha os três ali. Que lindo. E tem tudo a ver também com até o nome do nosso programa, Entre Elas e Deus, né? Que é bem isso. Que Deus, né? Claro, o nosso Salvador Jesus está sempre entre nós, junto conosco, né? Sim. Ai, graças a Deus. E Denise, então, para encerrar esse nosso papo tão bacana aí, a gente queria pedir que você deixasse uma mensagem como filha, que agora vive, claro, essa saudade, né? A dona Wanda acho que vai fazer 7 anos em maio, né? Início de maio que ela faleceu. 7 anos vai fazer agora, né? Foi 2015 e meses depois, então, o professor Paulo também faleceu no mesmo ano de 2015. Então, que você deixasse essa mensagem como filha, né? Nessa época de mães, mês de mães, e também uma mensagem como mãe para todos que nos assistem, nos acompanham no programa. Bom, como filha, eu até vou citar o sermão que eu vi esses dias do pastor André ali na comunidade. A morte da mãe, eu morro de saudade dela, mas não é uma tristeza. Eu sei que ela está lá no céu me esperando, ela e o pai. Então, para que coisa melhor que isso, né? Quem tem esse prazer de saber que os pais vão estar esperando a gente. E para os meus filhos, eu só tenho que agradecer por eles serem tão maravilhosos. Eu não fiz nada demais. Eu acho que Deus, quando faz a gente engravidar e ter filhos, Ele está dando presente para a gente. A gente não tem que achar que sacrifício que foi, coitada de mim, né? Meu Deus, muita gente não pode ter ou não quer ter, isso é muito triste. Então, eu só tenho que agradecer a eles por fazerem parte da minha vida, agradecer a Deus por me dar isso. E que eles, por favor, continuem sempre na fé de Deus, seja lá o que for. Aconteça o que acontecer, se tiver algum problema, recorram a mim, recorram ao pastor, vamos conversar, mas nunca se afastem de Deus, que é isso que vale na vida. Que lindo. Emocionante, né? Ouvir esse relato da Denise, essa vivência. Eu acho que família é tudo, né? Família é tudo, Com certeza. É isso mesmo. Maravilha. Coração de mãe, amor de mãe é sempre assim, né? A gente pensa sempre nos filhos. É isso mesmo. Mas então com essa mensagem emocionante aí, essa conversa muito linda com a Denise, a gente agradece novamente, Denise, que Deus siga abençoando você e seus filhos, sua família. Programa de vocês. Vou acompanhar, gostei muito. Legal que vocês sempre têm a palavra de Deus como base, né? As pessoas estão precisando disso. Ouvir mais a palavra de Deus. Amém. Está aí, obrigada.
Isso aí. Legal. E a gente agradece vocês que estão sempre junto conosco também, deixando os comentários, né, dando like, compartilhando também esse nosso programa para outras pessoas queridas, e que Deus siga abençoando você, sua família, sua vida, sempre. Beijos e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaielb e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.